Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Se perguntássemos para Jesus o que as pessoas querem, muito provavelmente sua resposta estaria próxima de admiração, riquezas e prazeres. Sabemos disso a partir do Sermão do Monte e das parábolas contadas por Jesus. Esses são desejos dos 3 maiores pecados que existem: o orgulho, a avareza e a luxúria. Seus pedidos irá revelar o que você quer no seu coração. Submissão à vontade de Deus, um lugar de poder e de destaque, ou alívio do seu sofrimento. Quero ler com você Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 34. O que você quer? Acompanhe na sua Bíblia. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e de ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu-o uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Vamos começar comentando dos versículos 17 até o 19. Essa é a 3ª vez que Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Porém, desta vez ele conta mais detalhes, como por exemplo, o sofrimento sobre os gentios, que são pessoas que não são judeus, e como também a crucificação. Vamos ver alguns mais detalhes desse trecho da palavra de Deus. Bom, quando Jesus anunciou sua paixão pela primeira vez,
Pedro o repreendeu. Vamos tentar recordar aqui, tá? E Jesus responde com um célebre aviso: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Lá no 16:24. Na segunda vez, quando Jesus anunciou que ele iria morrer e ressuscitar, os discípulos ficaram tristes e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso está em 18, versículo 1. Então, perceba como os evangelhos, eles tentam sempre demonstrar a disposição de Jesus em cumprir o seu propósito, a sua missão, o porquê ele veio, o porquê ele nasceu, né? O porquê ele foi encarnado, porque ele deixou sua glória e veio na terra, que foi para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justiça. Enquanto Jesus estava disposto a submeter à vontade do Pai, os discípulos, em contrapartida, sempre estavam buscando admiração, sempre estavam com desejos de ambição, sempre queriam poder, sempre queriam ser grandes e uma posição de status, de ostentação, tá certo? Então, na primeira vez, Pedro estava repreendendo Jesus: mestre, tenha piedade de ti mesmo, né? E foi quando Jesus ensinou para ele, falando: olha, aquele que quiser, né, vir após mim, renuncia-se a si mesmo, não é isso? Tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? E na segunda vez, no 18:1, os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre si, tá certo? Então vamos lá. Já nessa terceira vez, não foi diferente. Tiago e João e sua mãe pedem para que os dois irmãos tenham um lugar de prestígio no reino de Cristo. Então veja que nas 3 vezes que Jesus ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, nós vemos o contraste com o coração dos discípulos que querem uma posição de poder nesse reino. Eles ainda não tinham entendido, tá? Os outros 10 discípulos ficaram indignados, mas eles não ficaram indignados porque eles entenderam esse desejo de Tiago, de João e da mãe deles, como um pecado de ambição, de orgulho, de egoísmo. Não. Eles queriam também aquele lugar, tá? Eles queriam estar à direita e estar à esquerda. Não, vocês não, nós, tá? Então aqui a atitude deles não foi melhor do que Tiago e João, tá? Enquanto Jesus demonstrava um espírito de humildade, de amor e de renúncia, os discípulos mostravam orgulho, egoísmo e ambição, tá certo? Portanto, Jesus não foi surpreendido pelo sofrimento e pela cruz. É importante nós dissermos isso. Jesus não foi surpreendido pela morte da cruz, tá? Ele não foi morto, mas se entregou voluntariamente para nos remir do pecado e nos salvar para sempre. Vamos comentar agora do versículo 20 ao 28. A essa altura, os discípulos ainda pensavam em um reino terrestre e queriam garantir um lugar de destaque sentados ao lado de Cristo. Era como se Jesus fosse o presidente e esses dois fossem os 2 governadores mais importantes ou ministros. Vamos ver esses pedidos egoístas e ambiciosos e qual foi a resposta e o ensinamento de Jesus para esta oração. Bom, o exame de Jesus, quando ele examina o pedido daqueles 2 discípulos de sua mãe: não sabeis o que pedes, foi a resposta imediata de Jesus. Demonstra ignorância e também é um excelente exemplo de orações egoístas, que pode acontecer comigo e também com você, que não serão respondidas. Nós temos um texto na palavra de Deus que fala bem claro a respeito disso, que está em Tiago 4:3, que diz: pedes e não recebes, porque pedes mal, olha isso, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes, meus irmãos, nós interpretamos errado aquelas expressões de Jesus: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis, né? Isso tem de diversas formas nos evangelhos, né? Quando Jesus estava naquela figueira
e amaldiçoou ela. Ele disse isso também no Evangelho de João. Jesus disse: olha, tudo que vocês até agora não oraram em meu nome, vocês vão orar em meu nome. Tudo que vocês pedirem, o Pai vai conceder a vocês, né? E às vezes dá a falsa impressão de que nós temos carta branca, né? Um cheque em branco para pedir o que a gente quiser. Mas a Bíblia, ela precisa ser interpretada com outros textos. Aqui nós temos exemplos de pessoas que Jesus amava, pessoas que largaram tudo para seguir Jesus, mas estavam pedindo algo destrutivo para a própria vida deles. Estava fazendo orações egoístas. Então a Bíblia equilibra essa expressão de Jesus, que é uma expressão poderosa e que nos incentiva a orar com perseverança e para que nós possamos ter um coração e não estarmos ansiosos por qualquer coisa, mas sempre apresentarmos a Deus os nossos pedidos, os nossos desejos. Mas em contrapartida, nós também temos aqui: não sabeis o que pedes. Então, muitas das vezes, nós estamos pedindo, pensando que estamos pedindo pão, quando na verdade estamos pedindo pedra, tá? Então, o exame de Jesus vai demonstrar tanto a ignorância deles, porque não sabeis o que pedes, como também um egoísmo, tá bom? Vamos lá. Quando Jesus diz cálice e batismo, né? Jesus respondeu: olha, vocês podem beber do meu cálice e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado, né? Então, quando Jesus está usando a palavra cálice e batismo, ele está falando do sofrimento. Isso é uma figura de linguagem para se referir ao sofrimento, e os discípulos responderam inocentemente, né? Podemos. Eles estavam sendo inocentes, eles não tinham entendido essa expressão, que vocês podem beber do meu cálice e serem batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Jesus estava falando, obviamente, da sua morte, da crucificação, daquilo que ele havia acabado de mencionar, né? Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo trecho aqui, nos primeiros versículos, né? E os discípulos responderam de uma forma bastante inocente: podemos. Né? Mas não sabiam, não sabiam o que estavam pedindo e não sabiam o que estavam respondendo. Tiago foi o primeiro mártir, nós vemos isso lá em Atos, foi o primeiro a ser morto, tá? E João foi o último a morrer, sofrendo na ilha de Patmos. Então, eles estavam pedindo glória, eles estavam pedindo prestígio em um reino terrestre, e iriam receber sofrimento e morte, tá? Os outros 10 discípulos ficaram indignados por se sentirem traídos. Vemos isso no versículo 24. Vou ler aqui um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: eles se indignaram não pelo pecado dos dois, mas por acharem que haviam tramado contra eles, uma vez que aspiravam às mesmas coisas que os dois buscavam, tá? Então, os 10 discípulos, ao verem os dois irmãos buscando posições de destaque, se indignaram, não porque eles queriam repreender e viram ali a ambição, pecado, não, mas porque eles aspiravam, porque eles desejavam essas mesmas posições, tá bom? Então, a ignorância nos faz agirmos de forma vergonhosa e o sofrimento antecede a glória. Ninguém será forte fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente sem dor e sofrimento, tá certo? Então nós precisamos entender isso quando nós decidimos ser um seguidor de Jesus. Muitas das vezes seremos acompanhados com dor e com sofrimento, tá? Bom, vamos lá. Observamos a paciência e a perseverança de Jesus ao ensinar a mesma coisa aos seus discípulos. Então nós vemos aqui, em vários trechos das Escrituras, Jesus ensinando a mesma coisa. Então, é um exemplo para mim, é um exemplo para você, que talvez tenha um ministério de ensino, para você pai, para você mãe, que precisa ensinar a mesma coisa para os seus filhos, para você um professor que precisa ensinar ali
alguma coisa que os seus alunos estão com dificuldade, para você, pastor, que precisa dirigir as suas ovelhas, e assim sucessivamente. Tenha paciência. Muitas das vezes vamos ser desafiados em ter que ensinar repetidas, várias vezes, a mesma coisa para aquelas pessoas que precisam do nosso ensinamento, do nosso exemplo, das nossas palavras, tá bom? Então nós vemos aqui o exemplo de Jesus sempre ensinando a mesma coisa, às vezes com métodos de maneiras diferentes, né? Para ensinar sobre humildade. Às vezes Jesus colocou uma criança, né, no meio deles, às vezes ele foi lá e usou o exemplo dele, né? Então sempre Jesus está usando, olha, quem quiser ser grande é para ser um serviçal, ou seja, um empregado, um escravo, o menor da casa. Então aqui Jesus sempre usando métodos diferentes para poder ensinar princípios da palavra de Deus. Eu e você devemos seguir esse modelo. Jesus começa falando sobre o reino deste mundo, onde os governadores mandam nos povos e são servidos por eles. Então Jesus, ele faz um contraste do reino deste mundo com o reino de Deus. E ele começa analisando, avaliando, demonstrando o reino deste mundo. Imagine, há 2000 anos atrás, né, Roma dominava aquela região de Israel, né? E como também a maior parte do mundo naquela época, né? Então, os governadores, eles dominavam, eles oprimiam, né, aquelas pessoas com impostos, com prisões, com restrições. Então, era assim que acontecia. E eles tinham um lugar desejado, almejado, um lugar de admiração, um lugar de poder, um lugar de destaque, de prestígio, né? Com a força militar, né? Então, tudo isso era almejado por aquelas pessoas, né? Quem via aquilo falava, eu quero uma posição dessa, eu quero mandar e não ser mandado, né? Eu quero estar em uma posição onde as pessoas conseguem me ver, aonde eu tenho poder. Então, Jesus, ele fala, este é o padrão do mundo. Então, ele começa o seu ensino a partir disso, né? Então Jesus faz um contraste. Se no mundo grande são os poderosos e de posição, no reino de Deus a grandeza é medida pela humildade e pelo serviço. Então, se alguém no reino de Deus quer ser grande, a grandeza vai ser medida pela humildade e pelo serviço. Por que você está prestando esse serviço? Você está prestando esse serviço para ser admirado pelos homens, para receber recompensa de pessoas, até mesmo por receber recompensas eternas, pelo medo. Você quer uma posição no reino de Deus para poder exercer poder e autoridade sobre pessoas, ou para fazer a vontade de Deus com excelência? Então você precisa examinar o coração, né? Se no mundo as pessoas querem posição, né? Quando nós vemos ali, até nos dias de hoje, as eleições, as pessoas investem bilhões de reais para que possam sentar em uma cadeira de presidente, de governador, de deputado, de prefeito. Com qual propósito? Para prestar um bom serviço para a população? Ou para ali receber salários, ter a oportunidade de corrupção, de suborno? Deus é quem vai julgar. Este é o padrão do reino do mundo, do reino desta época, deste mundo, né? Mas o reino de Deus é diferente. Deus vai avaliar o coração, Deus vai avaliar a humildade, Deus vai avaliar o serviço e qual a intenção por trás, né? Então, Jesus, ele faz esse contraste. Pega os discípulos e fala, olha como é o mundo. Não é assim no reino de Deus. Se eles buscam poder, admiração, riquezas, prazeres, aqui vai ser a grandeza aqui vai ser a partir da humildade, do serviço e do amor, da motivação por trás no coração, tá certo? E Jesus é o maior exemplo que nós temos de o maior se fazer
o menor, né? Então Jesus, estando à direita do Pai, né? Como os discípulos aqui estavam pedindo para ser, à direita de Jesus e à esquerda, né? Quem está à esquerda de Jesus? Quem está à esquerda de Jesus é o Deus Pai. Olha o que os discípulos estavam pedindo. Então, Deus Pai e Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Então, se eles queriam estar à esquerda de Jesus, né? Olha só. Então, Jesus é que está à minha direita. Olha o que eles estavam pedindo, né? Então, Jesus é o maior exemplo de que ter todo o poder, ter todo o conhecimento, ter toda a glória nos céus, desceu, se esvaziou, se fazendo em forma de servo, e ele deu tudo. Aqui nós lemos o trecho, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como? Dando a sua vida. Eu pergunto a você, o que tem mais valor para você? O que vale mais para você do que a sua própria vida? O que vale mais neste mundo do que tempo de vida? E o que o Filho do Homem fez? Ele deu essa vida. Por quê? Por amor a mim e por amor a você. Para nos redimir do pecado, para nos resgatar, para nos salvar. Então, se nós queremos um exemplo de alguém grande que se fez pequeno, com serviço, com atitude, com coração humilde, nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. Portanto, o reino de Deus é o inverso do reino do mundo. O líder não deve buscar poder ou admiração, mas servir. Os seguidores de Cristo devem estar dispostos a renunciar aos seus desejos e esperar por dor e sofrimento. Vamos comentar agora do versículo 29 ao 34. O contexto nos mostra Jesus demonstrando um espírito submisso, os discípulos ambicionando uma posição de poder, mas agora nós vemos o povo gemendo, ansiando por salvação do corpo, da mente e da alma. Vamos ver a história desses dois cegos que estão clamando por socorro para o nosso Senhor Jesus. Antes de mais nada, nós precisamos começar com duas aparentes divergências quando nós lemos esse relato em Mateus e nos outros evangelhos, tá? Então, Mateus cita dois cegos e não apenas um, tá? Então, Mateus está citando dois, em outros evangelhos nós vemos um, tá? O comentário do Beacon diz assim: este era o que mais se destacou entre os dois, tá? E poderia ter se tornado um cristão muito conhecido quando Marcos escreveu o seu evangelho, tá? Então, Marcos colocou apenas um cego e Mateus está se referindo a dois. Muito provavelmente, um se destacou mais que o outro, tá? Uma segunda aparente divergência é que Mateus diz, saindo eles de Jericó. Já Lucas narra, chegando ele perto de Jericó. Lucas 18, 35. O comentarista do Beacon, também diz assim, é uma indicação de que o milagre de cura aconteceu nas proximidades de Jericó. Essa é uma possibilidade para essa aparente divergência, tá? O pastor Hernandes Dias Lopes coloca no seu comentário assim: havia duas cidades de Jericó. O milagre aconteceu na divisa entre uma cidade nova e velha, enquanto Jesus saía de uma e entrava em outra, tá? Então, a primeira divergência é que um evangelho cita dois cegos e outro apenas um. Aqui nós vemos com relação, Jesus estava chegando ou Jesus estava saindo da cidade? Então, só para a gente deixar claro essas aparentes divergências, tá bom? Nós temos aqui explicação dos estudiosos, tá bom? Bom, agora vamos tentar analisar a situação dessas duas pessoas, desses dois homens, tá? Primeiro, eles eram cegos, tá? E a respeito da cegueira, falta alegria para quem não vê a luz e vive nas trevas. Os olhos são como o farol do corpo e é um símbolo de direção, certo?
Então nós já vemos isso lá nos evangelhos, em Mateus 6, do 22 ao 24, Jesus vai falar que os olhos são como o farol do corpo, tá? E também um símbolo de direção. O Messias daria visão aos cegos espiritualmente, e não há relatos de cura de cegos no Antigo Testamento. Olha isso que interessante. Não há relatos de curas de cego no Antigo Testamento, apesar de nós vermos vários milagres ali, né? Elias fazendo milagres, Eliseu, Deus fazendo milagres por intermédio de Elias, de Eliseu, principalmente também por meio de Moisés, ali nas 10 pragas do Egito, mas nós não temos nenhum milagre de cego vendo, tá certo? No Antigo Testamento. E esse era um dos milagres que apontaria para o Messias verdadeiro, segundo as profecias do Antigo Testamento, tá bom? Muito interessante esse detalhe, tá? Além de ser cego, eles também eram mendigos, né? Ou seja, a cegueira impossibilitava o trabalho e só restava mendigar. Então, por serem cegos, eles tinham ali uma vida de sempre estar ali mendigando, pedindo esmolas para as pessoas, né? E por ser uma época bastante pobre, imagina a dificuldade que esses dois homens encontravam até mesmo para sobreviver, tá certo? Além disso, em terceiro lugar, eles habitavam em uma cidade amaldiçoada. Nós vemos isso em Josué 6:26, tá? Sobre isso, o Spurgeon tem um comentário que diz assim: havia uma maldição sobre Jericó, mas a presença de Jesus trouxe uma bênção. Olha que interessante esse contraste, né? Havia uma maldição sobre Jericó, mas Jesus aqui, mesmo nesse lugar, historicamente amaldiçoado, Jesus traz uma bênção, tá? Em quarto lugar, esses homens também eram desprezados. O versículo 31 diz que a multidão os repreendia para que se calassem, né? Então eles estavam ali buscando, porque eles queriam aproveitar aquela oportunidade, né? Tinham ouvido falar do poder, do que Jesus tinha feito em outros lugares, e agora aqui, o que a multidão faz? Desprezou aquelas pessoas, tá certo? Então, resumidamente, a situação daqueles homens: eles eram cegos, eles eram mendigos, eles habitavam em um lugar amaldiçoado e também eram desprezados. Após nós vermos a situação daqueles dois cegos que eram mendigos, nós temos um excelente exemplo de oração perseverante. Vamos ver detalhes dessa oração e o que nós podemos aprender a respeito disso, tá? Primeiro ponto: a multidão era um desafio. Muitas das vezes a nossa oração vai ter que quebrar barreiras, de vencer obstáculos, como por exemplo o sono, a preguiça, o cansaço, a falta de palavras. Muitos podem ser desafios que nós temos que enfrentar. E aqui, para esses dois homens que estavam sofrendo, a multidão era um desafio, tá? Clamor expressa desespero, ou seja, eles clamaram, eles não apenas falaram palavras vazias, eles não apenas ficaram falando palavras que fossem mentirosas, não, eles clamaram, e o clamor expressa desespero, um senso de urgência, tá? Em terceiro lugar, eles oraram para a pessoa certa, Jesus, Senhor e Filho de Davi. Ou seja, eles oraram para Jesus, eles chamaram Jesus de Senhor, ou seja, isso é um gesto de humilhação, isso é um gesto de submissão, porque é como se Jesus fosse uma autoridade. A palavra Senhor remete a autoridade, superioridade, tá? E também chamaram Jesus de Filho de Davi, como uma crença de que Jesus era o verdadeiro Messias, o Rei esperado, o Cristo, certo? Então, eles oraram para a pessoa certa. Legal.
pedindo pela coisa certa. O que eles pediram? Misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, a misericórdia é algo que combina com a vontade de Deus. O segredo da oração respondida é quando nós temos harmonia, é quando nós concordamos, é quando nós oramos a vontade de Deus, a palavra de Deus. E é óbvio, Deus quer misericórdia para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Então eles oraram pedindo a coisa certa, misericórdia. Em quinto lugar, eles aproveitaram a oportunidade. Olha isso, muitas das vezes nós não aproveitamos as oportunidades. Por quê? Jesus nunca mais passaria por ali. Neste mesmo capítulo, nós vemos Tiago e João e sua mãe haviam desperdiçado a oportunidade de ouvir de Jesus. Que queres, né? Por isso que o tema deste vídeo, deste ensinamento é o que você quer, né? Porque Jesus pergunta 2 vezes aqui o que você quer. E além disso, nós vemos também Jesus expressando para os discípulos no início desse ensinamento que ele teria de ir para Jerusalém, ser açoitado, ser humilhado, sofrer, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. O que Jesus queria? Jesus queria a vontade de Deus. O que os discípulos queriam? Os discípulos queriam uma posição de poder. O que esses 2 cegos queriam? Eles queriam misericórdia, eles queriam ver, eles queriam seguir Jesus, tá? Então, nós vemos aqui que Tiago e João perderam a oportunidade de ouvir de Jesus. O que vocês querem? Olha isso, meus irmãos. Deus perguntando para os homens, o que vocês querem? E eles desperdiçam. Tiago e João desperdiçaram, e a mãe deles desperdiçaram essa chance. Então, um dia sem orar é um desperdício. Posso dizer isso. Um dia sem orar é um desperdício, tá? Em 6º lugar, repetição, né? Quando Jesus estava ensinando a respeito de oração, ele diz, não andeis por vãs repetições. E aqui eu quero ler para você um comentário do Spurgeon, que diz assim, em palavras que vinham de seus corações, eles repetiram a sua oração e súplica, e essa não foi uma repetição vã. Então, veja um exemplo aqui que demonstra que quando Jesus ele estava dizendo para as nossas orações não serem de vãs repetições, este não é um caso de vã repetição. Por quê? Porque eram palavras do coração. Mais importante dessa proibição não é a palavra repetições, mas vãs, vazias, tá certo? Então, também não é boa a oração que cada dia você fala palavras diferentes, mas que sejam vazias, né? Repetições também, que sejam repetições vazias, mas repetições que fluem de um coração sincero, é uma oração aceitável ao nosso Deus, tá certo? E como foi então a resposta de Jesus para esta oração? Então nós olhamos aqui 6 pontos da oração desses 2 cegos, né? Que clamaram para a pessoa certa, pediram a coisa certa, com o coração certo, aproveitaram a oportunidade. E diante desse cenário, qual foi a resposta de Jesus, né? Quando Tiago e João e sua mãe pediram uma posição de poder, a resposta de Jesus foi, não sabeis o que pedes. Agora aqui, qual foi a resposta de Jesus? Jesus, em primeiro lugar, parou. Essa foi a primeira reação de Jesus. Acompanhe no seu texto, por favor. Imagina como estava o coração de Jesus viajando para o momento tão esperado de ser torturado e morto em Jerusalém. Quantos de nós estamos dispostos a parar nossas atividades para ouvir e ajudar alguém? Então veja, meus irmãos, todas as ações de Jesus como são exemplos para a minha vida e para a sua vida. Exemplos de amor, exemplos de bondade, exemplos de misericórdia. O nosso Senhor, se nós lermos os evangelhos com detalhes, em que estágio Jesus estava da vida dele? Jesus estava com aproximadamente 33 anos. Ele havia passado aproximadamente 3 anos
treinando 12 homens para serem os seus sucessores aqui na terra, continuarem a sua missão. E Jesus estava prestes a entrar no capítulo 21, que será o próximo capítulo que nós vamos estudar. No próximo vídeo, nós vamos ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele estava nos últimos dias da sua vida, prestes a ir para Jerusalém. E o que ele faz? Ele para. Para quê? Para algo importante, que tem algum benefício, para receber alguma ajuda? Não. Ele para ouvir e ajudar alguém que não pode dar nada para ele. Isso é o amor altruísta. Então, a primeira coisa que Jesus fez, ele parou. E eu acredito ser um ensinamento e um exemplo para mim e para você. Segunda coisa que Jesus fez, ele chamou aquelas pessoas. É ele quem chama, mas é nossa também responsabilidade atender ao seu chamado. Quantas das vezes nós temos tantas pessoas no Brasil e no mundo que Jesus está chamando? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes na vida. E as pessoas estão sempre dizendo: não, agora não, amanhã eu vou, ano que vem eu vou, deixa primeiro eu acabar a faculdade, deixa primeiro eu me casar, deixa primeiro eu ter os meus filhos, deixa primeiro eu ter os meus netos, quando eu tiver a casa própria eu vou, quando eu tiver uma vida financeira melhor eu vou, quando eu largar o álcool eu vou, quando eu deixar de me prostituir eu vou, quando eu deixar os bets eu vou, quando eu deixar as drogas eu vou, quando eu deixar a pornografia eu vou, quando eu deixar o meu pecado eu vou, quando eu deixar o meu trabalho eu vou, não tenho tempo, não tenho trabalho, o meu trabalho ocupa muito do meu tempo, e vai dando desculpa, não. Jesus chama, mas é minha e sua responsabilidade dizer sim ou não. Nós vamos ter que dar conta dessa resposta naquele grande dia. Então, a segunda coisa que Jesus fez foi chamar. A terceira coisa que Jesus fez, ele disse: que quereis que vos faça? Olha essa pergunta que Deus pode estar fazendo para mim e para você neste ensinamento. O que você quer que eu faça? E o nosso pedido vai expressar, vai manifestar, vai mostrar o que está dentro do meu coração e do seu coração. Será que é lícito o que você quer? Será que talvez uma mulher está pedindo um marido que já é de outra mulher? Será que você está pedindo uma promoção, sendo que você tem sido desonesto no seu trabalho? Será que você tem pedido algo que é para ser admirado? Será que você está pedindo um cargo na igreja para poder ter uma posição de status? O que você está pedindo? O seu pedido vai ser uma expressão do coração. Jesus perguntou para aqueles 2 homens: o que vocês querem que eu faça? Eles poderiam pedir esmola ou outro tipo de ajuda. O óbvio precisa ser dito. Após eles verem, teriam uma nova vida de trabalho. Nesse mesmo capítulo, Tiago e João e sua mãe haviam desperdiçado a oportunidade de ouvir de Jesus: o que queres? Então, preste atenção. A partir do momento que eles falassem: queremos ver, eles não podiam mais pedir esmola. Você está entendendo? Então olha só, olha a consequência que eles tinham. Então, se eles fossem preguiçosos e estavam ali na zona de conforto, vamos dizer assim, por quê? A gente pede esmola aqui e a gente vai sobrevivendo. Por quê? Porque somos cegos, você tem uma desculpa. Agora, a partir do momento em que eles pudessem ver, eles não tinham mais desculpa para a esmola, eles teriam que trabalhar. Eles vão ter um desafio aqui. Então, a pergunta: o que vocês querem? É uma pergunta que tem que ser pensada para responder com sabedoria.
para responder segundo a palavra de Deus, para responder segundo o coração de Deus. Vamos lá. Jesus moveu de íntima compaixão. E esta palavra literalmente significa intestinos. Olha isso que curioso, essa palavra se mover de íntima compaixão, vou deixar o grego aqui para você, se você gosta, que são considerados pelos gregos o lugar das paixões mais violentas. Os hebreus os viam como o lugar dos afetos gentis, portanto, a palavra denota ternas misericórdias. Apesar do original estar dizendo intestinos, né? É o lugar onde tem as paixões mais violentas. Ou os hebreus, o lugar dos afetos, da gentileza. Então, ternas misericórdias. Então, se mover de íntima compaixão é ter ternas misericórdias. Quando você olha para uma pessoa e tem piedade dela. Muito mais do que dó. Não apenas um sentimento, mas algo que te faz mover. Não é apenas um sentimento quando você olha, vê o mendigo, ai que peninha dele, que dó dele. Mas não, é algo que não apenas tem um sentimento, mas te move a fazer algo para resolver e para melhorar a vida daquela pessoa. É o que Jesus sentiu aqui, tá? Outra coisa que Jesus fez, Jesus tocou. Esses cegos certamente não sabiam o que era um toque, um abraço, uma aproximação. Esse é um comentário do Hernandes. Então, Jesus tocou. Meus irmãos, parece ser simples, né? Está na Bíblia e como a Bíblia é cheia de detalhes. Então, Jesus, ele parou, depois ele chamou, depois ele disse e agora ele toca. Ele toca naquelas pessoas. Um carinho, né? Que interessante isso. Um abraço, uma aproximação. Depois, Jesus curou. E a cura foi total, imediata e definitiva. Permanente. Então, tudo isso fez Jesus com a oração sincera, perseverante e humilde daqueles dois homens que estavam gemendo de dor, de sofrimento e pediram para a pessoa certa. Aqueles cegos tiveram uma verdadeira conversão. O texto diz: eles o seguiram. Os olhos do seu coração também foram abertos e seguiram Jesus no caminho para a cruz. Então aqueles cegos não tiveram apenas uma cura do corpo, dos seus olhos, tiveram uma cura da mente, tiveram uma cura da alma, tiveram uma cura do coração. E isso só o Senhor Jesus pode fazer. Talvez os médicos até podem curar o teu corpo, mas curar a sua alma e te dar um novo coração é algo que só Jesus pode te dar. Como? Dando para você o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Então, aqueles cegos tiveram uma transformação verdadeira que Jesus, ele cura corpo, mente, alma e coração. Portanto, a oração sincera, humilde e perseverante será ouvida e atendida. Talvez não exatamente como desejamos, nem no nosso tempo. Precisamos ter fé de que o nosso Senhor tem íntima compaixão por nosso sofrimento. Vamos agora aplicar este conteúdo especial da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós encontramos aqui é que você deve examinar o seu coração para ver se você não tem buscado um lugar de destaque em lugares onde tem grupos de pessoas, como por exemplo, escola, faculdade, trabalho e até mesmo na igreja. Ore a Deus a respeito disso e se examine para que veja se você não quer essa posição de destaque para receber poder e admiração, ou se você quer essa posição para servir a Deus em amor, tá bom? Então vamos para mais aplicações aqui. A segunda é que Deus é um bom administrador. Ele nunca é surpreendido por nada. Não valorize o seu problema, mas confie.
Então, nós vemos aqui o exemplo de Jesus, porque Jesus não estava sendo surpreendido, tá certo? Deus nunca é surpreendido. Então, não fique valorizando o seu problema. Jesus estava aqui anunciando aos seus discípulos o que iria acontecer. Ele não estava com autopiedade, ele não estava tendo dó de si mesmo, mas ele estava falando: eu preciso sofrer, ser torturado, morrer, mas ao terceiro dia Deus vai me ressuscitar. Então ele não estava valorizando o seu problema, ele estava confiando em Deus. Acredito que essa é uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Não valorize o seu problema, mas confie em Deus. Deus não é um mau administrador, ele nunca é surpreendido. Vamos lá. Cuidado com o que você pede e responde a Deus. Suas palavras são consideradas e orações egoístas são ignoradas. Talvez você tenha uma situação de uma oração que você está pedindo há anos, tá? E não estou dizendo que 100% dos casos é isso, mas muitas orações não são respondidas porque nós pedimos mal, com motivos maus, tá? Para gastar em nossos deleites. São motivos orgulhosos, motivos egoístas, motivos invejosos, são mágoas, são ansiedades. Então, nós temos que retirar esses motivos e se submeter à vontade de Deus. Muitas das vezes, Deus não está respondendo e atendendo a oração. Deus ouve todas as orações. Agora, atender apenas aquelas que não são para nos destruir, porque Deus é amor. Muitas das vezes nós estamos pedindo pedra e Deus nos dá pão, né? Então nós não sabemos como pedir. Então preste atenção nas suas palavras e preste atenção nas suas orações e nos seus pedidos. Vamos lá. Os 10 discípulos ficaram indignados com os 2, porém os 10 estavam condenando a si mesmos, pois queriam a mesma posição de destaque. Cuidado ao apontar os erros dos outros. Normalmente, isso é feito para rebaixar o próximo e nos fazer superior. Então, todas as vezes que vier na sua mente primeiro, né? Na verdade, antes vem no coração, e em segundo lugar na mente, nos pensamentos, e em terceiro lugar sai pelas palavras, pela nossa boca, né? Quando nós estamos falando mal de alguém, e o nome desse pecado é maledicência, né? O pecado de falar mal do próximo, normalmente, na grande maioria das vezes, nós vamos fazer isso para rebaixar o outro e exaltar a nós mesmos. A raiz disso é o orgulho. Então, quando você estiver fazendo um comentário de alguma pessoa, para saber se esse comentário ele é um pecado ou não, pergunte: o porquê você está falando isso? Você está falando isso para que possa descobrir como ajudar aquela pessoa? Olha, fulano fez isso, isso, isso. Como é que eu posso ajudar ele? Como é que eu posso ir até ele? Aconselhar para que ele não erre mais. Aconselhar para que a vida dele possa melhorar. Para que ele não venha cair em tentação. Ou você está falando isso para que possa rebaixar aquela pessoa e mostrar que nós somos diferentes. Então aí vai ser um bom indicador se nós estamos falando mal do outro ou fazendo um comentário por amor, tá bom? Então, aqui os discípulos estavam apontando, ficaram indignados com os 2 que pediram para Jesus posição de destaque, mas na verdade eles queriam a mesma coisa, tá? Líderes, perseverem em ensinar as pessoas e tenham paciência com os seus erros. Se você está acompanhando este curso do Evangelho de Jesus segundo Mateus, você tem visto quantas vezes Jesus está explicando a mesma coisa. E olha, João escreveu uma coisa interessante, que a história de Jesus não caberia nos livros, né? Obviamente é uma figura de linguagem, mas quem sabe, né? Se ele está usando a ótica da eternidade, de fato não caberiam nos livros. Como que você vai colocar algo eterno nos livros, né? Não caberiam. Mas aqui nós estamos apenas nos melhores momentos, né? Nós não temos relatos exatos de todas as ações, as atividades de Jesus com os seus discípulos. Então veja quantas vezes Jesus teve de ensinar a mesma coisa. Então você, pais, professores, líderes, você no seu trabalho,
você em vários ambientes. Persevere em ensinar, mesmo que a outra pessoa não esteja tendo a capacidade de entender. Insista em ensinar a palavra de Deus, repetindo, tá certo? Igual está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, se não me engano, inculcarás a palavra de Deus nos filhos, né? E isso tem a ver com repetição, tá? Então vamos lá. Crie o hábito de prestar serviços secretos para pessoas que não tenham como te recompensar. Aqui está um hábito maravilhoso que todo cristão deveria ter, conforme está ensinando a palavra de Deus para as nossas vidas. O quê? De prestar um serviço para as pessoas, para aquelas pessoas que não têm como pagar para a gente, tá certo? Então, não estou dizendo aqui de um trabalho CLT, um funcionário presta um serviço para o seu patrão e vai receber o seu salário, tá certo? Eu estou dizendo de você selecionar pessoas que não tem como pagar para você. Então, por exemplo, um mendigo, por exemplo, alguém pobre, por exemplo, alguém doente, alguém em estado terminal, então uma criança. Então, ajudar pessoas que não tem como retribuir isso para você. Isso, crie o exercício, crie o hábito, pratique esse exercício na sua vida. Você vai ver o quão bom isso é e Deus se agrada disso, tá bom? Então vai aqui uma dica. Satanás usa o sofrimento para te fazer pecar. Deus usa o sofrimento para te amadurecer. Então, não pense, tá? Muitas pessoas têm esse pensamento de que se eu estou na presença de Deus, eu estou isento de sofrimento. Isso é um engano, tá bom? Nós vemos aqui na vida de Jesus, e ele está perguntando para os seus discípulos: vocês podem beber do meu cálice, ser batizado com o meu batismo? E o que isso significa? Sofrimento. E o que isso significa? Dor. O que isso significa? Uma caminhada difícil. Então, independentemente do tipo de sofrimento que você esteja, Satanás vai usar ele para te derrubar. Você odeia ele, porque não gostamos de dor, porque a dor é diferente do prazer, tá certo? Mas Deus utiliza o sofrimento de um filho para nos amadurecer. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Saiba, Deus não vai desperdiçar o sofrimento de um filho. Ele vai aproveitar esse momento difícil para te fazer crescer, para te ensinar, para te dar experiência, para que você possa ajudar a si mesmo, salvar a si mesmo e poder compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Você tem uma situação impossível. Você está continuando a orar todos os dias ou você já desistiu? Talvez você tenha uma situação difícil na sua família, uma situação difícil na saúde, como foi esses 2 cegos, ou você tem algo que você quer muito e isso é lícito, e você está orando por isso todos os dias ou você já desistiu? Nós vemos aqui esses 2 cegos, a multidão repreendendo eles, mandando eles parar. E talvez a multidão sua seja a preguiça, talvez a multidão sua seja o sono, talvez a multidão sua seja a televisão, talvez a multidão sua que te repreende, que quer mandar você calar a sua oração, seja as redes sociais, o celular, seja o trabalho, seja o cansaço. Não importa o que esteja te impedindo de orar, volte a orar com insistência, perseverando em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Aqueles 2 estavam cegos, mendigos, vivendo sob maldições e desprezados. Use isso para agradecer a sua situação. Você está satisfeito com os seus olhos? Com o seu nariz? Com a sua boca? Com a sua cor de pele? Com o seu cabelo? Com o seu corpo? Então, eu sei que todos querem, por exemplo, eu preciso emagrecer, tomara que isso seja por saúde. Isso é bom, mas a gratidão não quer dizer que você não queira algo. Pelo contrário, você é grato por aquilo que tem e pode sim esperar por algo melhor, tá certo? Então, seja grato. Olha a situação dessa pessoa, desses 2 homens. Eles eram mendigos, eles eram cegos, eles estavam vivendo sob maldição, eles estavam sendo desprezados. Então, use isso como um exemplo para que você possa ser grato. Se você tem onde morar, se você tem
alimento, se você se alimenta todos os dias, se você tem uma cama para dormir, se você tem roupa, se você tem um corpo saudável, se você tem 2 braços, 2 pernas, os seus olhos veem, tá certo? Seu nariz consegue cheirar, sua boca sente o sabor, né? Então, seja grato por isso, tá bom? Acredito que essa seja uma lição. Use isso também para crer que Deus tudo pode fazer. Então, se Deus curou esses cegos que estavam com vida desesperada, será que Ele não pode também solucionar o seu problema? Sim, pode. Então não pare de clamar, independente dos desafios que vierem para te fazerem parar a sua oração. Deus pode? Será? Óbvio que sim. A Bíblia diz que sim, a palavra de Deus diz que sim, e eu e você podemos ser mentirosos, mas Deus, todavia, é verdadeiro. Vamos lá. Você tem uma situação impossível, isso já falamos, né? Clame, então vamos lá. Clame, aproveite a oportunidade, resista aos desafios e repita até conseguir. Alguns casos não adianta pedir, nem buscar, mas tem que bater. Então, meus irmãos, clame, aproveite as oportunidades, resista aos desafios e repita até conseguir, né? No Sermão do Monte, Jesus ensinando a respeito da oração, ali em Mateus 7, ele diz: pedir, buscar, bater. Então vai ter situações em que não adianta pedir, vai ter situações em que não adianta buscar, vai ter situações que você vai ter que bater. É um nível de oração mais alto. Então, se uma oração de 10 minutos não funcionou, ora mais. Se só a oração não funcionou, mistura o jejum com ela. Se a oração e o jejum não foi atendida, mistura a oração em grupo com oração e jejum por um longo período. Então insista. Qual é o tamanho da sua urgência? A oração vai abrir essas portas, tá bom? É necessário a perseverança na oração. Então vamos lá. Inclua na sua rotina momentos em que pare para fazer algo pelo outro. Nós vemos aqui o exemplo de Jesus, em que tinha uma rotina bastante atarefada, estava indo em sua missão de vida, ele nasceu especificamente para aquilo que estava fazendo, indo na direção de Jerusalém para ser torturado, morto, crucificado, morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas o que ele fez? Ele parou. Então, pare para fazer o bem, tá bom? Em favor do outro. Vamos lá. Deus sente a sua dor e te ouve, tá? Nem todas as orações serão atendidas, mas Deus te ouve. Aproveite essa oportunidade. Crie o hábito de estar no seu quarto, de orar, de estar na presença de Deus, tá bom? Uma pergunta: os seus maiores sonhos estão ligados a coisas da terra ou a coisas do céu? Quando Jesus demonstrou o que estava no coração dele, ele estava querendo cumprir o seu propósito de vida. Os discípulos estavam buscando um lugar de poder, de status, de admiração. E aqueles cegos estavam buscando serem curados e também receberam para seguir Jesus, que é algo celestial. A maioria dos seus sonhos estão ligados às coisas da terra ou às coisas do céu. E eu termino essa aplicação e este ensinamento com algumas perguntas. Se Deus te perguntasse agora, o que você quer que eu faça? Seu pedido está mais próximo de olhos para ver e seguir Jesus no caminho da cruz? Ou que eu se assente em tronos para ser visto pelos outros? Em qual categoria dessas duas está mais próximo o seu pedido? E aí, observe, examine também qual resposta seu pedido está mais próximo depois de todo esse ensinamento. Logo seus olhos viram, é a primeira opção, ou não sabeis o que pedes. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.